E aí pessoal, começando aqui a review do episódio 7 e 8 de Tokyo Ghoul. Fazendo a review aqui dos dois episódios das 2 semanas. Caveira tá aqui pra ajudar. É nóis, tome café, que sua vida vai ficar legal. Que merda! Esse é o Caveira, gente. Que merda! Caveira e sua criatividade exalando pelas veias. Nossa! Pelas veias. Não sei como você exala pelas veias. Mas enfim, Acho que é pelas veias. bora lá começar a review então. Vamos lá. Esse episódio 7 começou bem diferenciado dos outros episódios. Eu diria que esse é o melhor episódio até então, né? Até o primeiro, até o piloto. Sim, exatamente. Ele foi um divisor de águas, né? Exatamente. Ele foi bem tenso, né? Bem intenso. Teve ali o Mado, que é um personagem que eu tô virando cada dia mais fã dele. Acho que eu tenho uma certa queda ele é um amado, né? Nossa. Não, ele é... Que bosta. Ele é irmão do Jorge, sabia? O quê? Ele é irmão do Jorge. Jorge Amado? Mas enfim, o Mado, ele é um personagem bem louco, bem sádico, né? No começo do episódio ali é bem a sequência do episódio anterior, obviamente. E ele se parece lá, o Mado, ele aparenta não, né? Transparece na cara de retardado dele, né? Que ele é sangue no zóio. E a suspeita que a gente tinha se confirmou, né? As Quink dele, as armas que os pombos usam, são realmente extraídos através das Kaguni dos Ghouls, né? Porque no episódio anterior, o marido ali da Ryoko, o pai da Hinami também, que não apareceu o nome dele, ele manifesta a sua Kaguni, que é tipo um verme, né? Lembra bastante aquela espada do Range do Bleach ali e tal. A Zanpakuto dele. E que é uma espécie de um verme e tal. E ele usa isso contra a Ryoko, né? Na hora até uma cena bem dramática, porque ela vê que é a Kaguni do marido e se emociona ali e tal. Só que o Mado não tem dó não, ele picota ela lá e tal. É um começo bem pesadão. É um começo ali já mostrando a realidade na qual os Ghouls vivem, né? Que eles também são perseguidos, né? Não são só os humanos que são perseguidos ali. Isso, exatamente. Ela toca em um pouco mais para frente no episódio, mas já me adiantando um pouco. Ela até fala que ela não ligaria se fosse um Ghoul assassino como ela que estivesse morrendo. Mas como a Ryoko e a Hinami eles são pacíficos, né? Ela sentiu muito, por isso que ela busca vingança ali e tal. E é isso que o episódio traz, que diferencia ele dos outros e que torna ele o episódio que vai dar essa amplitude maior pro anime, né? Porque ali quando a Touka diz isso, ela tá colocando como se não tivesse um lado, vamos dizer, um lado negativo e positivo. Um lado certo e o errado, né? Porque os humanos, eles têm o problema lá de viver numa sociedade onde os Ghouls comem as carnes dele e tudo mais e se sentem caçados, né? Mas por outro lado, os Ghouls também vivem essa mesma realidade, que é até pior. Uma coisa que eu achei muito legal que o chefe ali do Anteiku, uma relação política que tem bastante, é que a Touka fica revoltada e fala que vai sair matando todo mundo, e ele fala pra ela que não, né? Porque se ela matar os pombos é pior, porque aí vai dar mais evidência, vai chamar mais atenção dos pombos dos carregadores para aquela área, né? Então você vê que rola bastante uma política envolvida e tal, né? É algo que, pra quem tá acompanhando a review, sabe que o Pedro comentou isso na review passada de Akame ga Kill, que seria o anime tratando de disputas entre ideologias diferentes entre dois pontos de vista, né? Porque você tem ali a visão dos Ghouls e a visão dos humanos. Então, cada um tem uma ideologia, cada um defende aquilo que tem. E você vai escolher o lado que se identifica, né? Isso. E tem até uma cena interessante com o Amon. Isso é o Amon. O nome dos dois é muito parecido. Com o Amon, que é bem legal, que ele tá saindo ali do QG deles e ele vê uma criança
E é um pouco depois, inclusive a gente acabou não falando, mas tem uma pequena luta ali entre a Tokka contra o Mado, porque a Tokka ela acaba partindo pra vingança dela, loucona ali, mata dois caras que não tinha nada a ver com o peixe, dois carregador, mas tipo, uns dois malucos ali que só trampava ali de boa, não matava ninguém. E aí ela tem uma pequena luta ali com o Mado, e o Mado dá uma surra nela lascada, ela não consegue nem chegar perto dele. Nessa cena também tem uma parte, uma coisa interessante, né, que mostra que as Kagunis têm tipos diferentes, né, que o Mado fala até que a dela seria do tipo Ukako, que são mais voltados para velocidade com pouca resistência, né. Mas aí logo depois dessa cena tem essa parte interessante do Amon, em que ele vê que ele começa a tomar isso com motivação, né? Porque ele começa a pensar nas crianças que perderam os pais, né? Todas as pessoas que morreram inocentemente por Ghouls, filhas da puta. Porque, querendo ou não, apesar do anime diferenciar bastante os Ghouls dos humanos, os Ghouls eles ainda têm toda uma questão social semelhante aos seres humanos. O grande diferencial deles é que eles se alimentam de carne humana, logicamente, né? Mas nesse ponto, eles são totalmente iguais aos seres humanos. Então, assim, vai ter Ghoul filha da puta, vai ter Ghoul bom, mais justo. Como tem seres humanos filhas da puta, como tem ser humano bom. E esse ponto que você falou, realmente foi um ponto que eu gostei bastante. Porque ele mostra o conflito dos dois lados mesmo. Ele mostra que os dois lados não estão errados, né? Isso. E se você for pegar o episódio e assistir da metade pra frente, você vai ver que a Tokka do nada, ela pega e ataca aquele carinha, o agente lá, do grupo dos caras das maletas. É até interessante porque o anime, ele meio que conta rápido a história da vida daquele cara. Ele fala que ele tem família, que ele não tem família, mas ele é um cara que tipo, se inspira no Amon. É uma boa pessoa, né? Então, ele ter sido morto foi uma injustiça também. Porque a Tokka, ela matou ele sem saber quem era ele, sabe? Nisso você falou, é um ponto que foi realmente muito interessante. Eu acho que eles foram muito felizes nisso. Não sei se essa parte foi totalmente baseada no mangá, mas eu acredito que sim. Porque é você mostrar um personagem com poucas palavras. Quer dizer, igual você falou, eles falaram praticamente da vida toda do personagem em poucos quadros, em poucos segundos, em poucos minutos de cena. Isso dá um valor pro personagem, mesmo ele sendo extremamente secundário. Isso dá um peso para o personagem. Quando ele morre, você já sente uma perda ali, né? Porque você conheceu o personagem. É diferente de você coloca... É como se eu colocasse um policial ali qualquer e a Tokka chegasse e cortava ele no meio. Você não ia ligar. Mas se eu pego e conto a história da vida dele, fala que ele se inspira em tal pessoa, o jeito dele, mostrou aquele jeito bobão dele, criançona. Então deu um carisma pro personagem. Dando isso pro personagem, vai agregar mais valor pra ele. Então na morte dele, causa um impacto. Isso, exatamente. Deu um peso maior ao personagem. Inclusive, eu me arriscaria a dizer que a morte dele foi mais bem colocada do que a morte da própria Rizzi, né? Porque da Rizzi, tipo, ela apareceu ali, morreu e tal. Quer dizer, sabe que ela morreu mesmo, né? Enfim. Isso, exatamente. Teve um ponto que a gente não falou, que é mostrada a máscara da Tokka, que é de um coelho, né? Inclusive o Mado fica chamando ela de Rabbit, né? Que seria coelho ou lebre, não sei, enfim. Fica lá loucão lá, daquele jeito do Mado. Aliás, é um personagem muito interessante. Eu particularmente gosto de personagens retardados, não sei porquê. E aí, finalmente, o Uta entrega pro Kaneki a máscara. Porque aí o Kaneki pede, né? Ele fala que ele quer ajudar ela nisso, na batalha ali, nos conflitos, enfim, né? E aí, finalmente, o Uta entrega aquela máscara pra ele, que é aquele estilo lá, meio sadomasoquista, meio Slipknot, sei lá. Meio Kaneki de ser. E é onde acaba o episódio. Bom, já no episódio 8, começa ali com a Hinami, né? Ela acaba fugindo ali do Anteiku, né? Isso, ela... Não sei porque ali ela deu a doida na menina, apesar que ela tava bem traumatizada, né? Dá até pra compreender. Ela foge ali do Anteiku e acaba caindo numa armadilha ali do Mado, que ele coloca uma bolsa com a cabeça da mãe dela, meio que pra traumatizar, né?
mais do que ela já tava. Com isso, o Kaneki e a Touka vão atrás da Hinami, né? E o episódio meio que se baseia só nisso, né? Ali. Isso, da Hinami, né, o Mado ali, louquinho do Braz, ele é bem psicótico mesmo. Ele vai ali pra tentar pegar a Hinami e ele acaba encontrando a Touka junto, né? A Touka aparece pra tentar salvar, enquanto isso o Kaneki tenta segurar o Amon ali. E o que vale destacar desse episódio é justamente a separação, né? A pequena separação ali que teve entre os rivais, no qual deixou mais claro ainda o que eu já tinha falado do episódio 7, que é essa disputa de ideologias diferentes, no qual você não sabe. Não é que você não sabe, mas a narrativa ela não te dá um vilão, ela não te dá um lado mal, um lado negativo e um lado positivo. Os dois lados têm os seus lados positivos e os seus lados negativos, né? E depende de você escolher. Não tem um lado certo definido. É legal porque tem até uma cena meio que ambígua ali, em que a Touka tá lutando com o Mado e ela discutindo com o Mado, dizendo que os Ghouls não tem culpa, né, por terem essa natureza de comer carne humana, que se é a única coisa que eles têm para comer é o que eles vão comer, e falando que os Ghouls têm direito à vida. Enquanto isso, o Amon lutando com o Kaneki, o Amon colocando no ponto de vista dele, falando que quantas crianças não ficaram órfãos, né? Quantos pais não ficaram sem seus filhos por causa da violência dos Ghouls, se tinha necessidade dos Ghouls, e acaba ficando meio que uma discussão paralela, quase como se a Touka e o Amon discutissem entre si, né? Enquanto isso, bom, o Kaneki ali, ele toma uma pequena surra, é até legal, porque ele tá lutando quase como um brigador de rua, né? Ele vai dando seus soquinhos ali, mas contra o Amon não dá muito certo. Em contrapartida, a Touka também tá levando uma bela sova ali do Mado. Vai ter o confronto ali com o Kaneki e com a Touka. E o legal disso, além das cenas de luta, as cenas de ação que Tokyo Ghoul monta na sua série, os diálogos ali colocados durante as lutas vale a pena também, porque tem muito anime, Tokyo Ghoul tem essa shonenzada toda, e muitos animes que tem toda essa shonenzada padrão, tem aquela coisa de numa cena de luta o importante são as lutas, são a luta, né, é a porrada, a pancadaria. Mas não, Tokyo Ghoul coloca um diálogo ali que é importante para a narrativa, desenvolvimento dos personagens, que eles estão colocando ali, né, os interesses deles. Isso, exatamente. Os diálogos evoluem bem, né, acrescentam bastante nas cenas, né, não é aquela coisa vazia. A Touka, ela diz, né, uma coisa que a Touka diz e o Kaneki diz também seria, tipo, a Touka fala: a única coisa que eu quero é viver que nem vocês Exato. Humanos, né? Isso mostra que os Ghouls, eles têm um lado no qual, vamos colocar assim, isso. Um lado humano. Porque tirando eles têm toda uma biologia diferente dos seres humanos, mas os Ghouls são sociáveis, são seres humanos, tirando essa parte, são seres humanos, têm a mesma cabeça, né? Inclusive o fato de existirem Ghouls filhas da puta, existirem Ghouls bondosos, é coisa da natureza humana também. Durante a luta é legal porque o Mado acaba revelando que os Quink são feitos realmente das Kaguni, né? E no momento ali em que ele libera a Kaguni, o Quink dele, que ele utilizou a Kaguni da mãe da Hinami. A cena bem forte. A Hinami sofre bastante nessa luta, né? Isso é bem mostrado também. E outra coisa legal é que enquanto o Kaneki tá tomando uma sova ali, ele começa a tentar pensar em maneiras de fazer o Amon mudar de ideia. Ele vai tentando dialogar com o Amon. Logicamente o Amon tem o seu ponto de vista firme, né? Ele tem a sua perspectiva da realidade ali firme, de que os Ghouls são assassinos, são criaturas malignas. Ele tem a visão dos humanos. Exatamente. E que não deixa de ser, ele não deixa de estar certo nesse seu ponto, né? Tem muitos Ghouls filhas da puta também, né? É o que o Kaneki diz, que existem Ghouls bons e Ghouls ruins, Ghouls que
segue por um caminho errado. Assim como também tem humanos que seguem caminhos bons e caminhos ruins, né? A gente pode pegar o exemplo do próprio Mado, que não é nenhum exemplo de bondade e caridade. Ele é bem psicótico, bem filha da puta. Mas nessa parte que o Kaneki ele descobre o papel dele em toda a trama ali, né? Que ele é o único indivíduo, pelo menos até então mostrado na série, que pode ver os dois lados, porque ele é um meio ghoul, meio humano. Então assim, ele pode ver tanto o lado dos ghouls quanto o lado dos humanos. Aí já vai pra parte em que ele acaba atacando, conseguindo morder ali o Amon. E ele desperta ali a Kaguni dele e ele começa... Essa parte eu achei bem legal porque ele começa a pedir... Ele destrói a Quink do Amon, né? Que o Amon até percebe que ele visava apenas a Quink dele. Ele não atacava o Amon, ele atacava a Quink dele, para impedir o Amon de continuar lutando. E aí ele começa a quase que implorar pro Amon para fugir porque ele tá perdendo o controle, né? Ele tá começando a deixar a fome dele possuir o corpo dele. Exato, a Rise, né? Isso, algo como se fosse o espírito da Rise ali também. Em outro ponto ali, já na luta do Mado com a Toka, né? Enquanto o Mado tá quase matando a Toka, tá quase finalizando ela, a Hinami acaba despertando a Kaguni dela, que seria algo semelhante ali a Kaguni do pai dela com a da mãe dela juntos, né? E finalmente eles derrotam o Mado, é uma cena bem fodesca mesmo, bem fodástica, né? Que finaliza ali com uma parte bem interessante, que é quando a Toka tira a luva do Mado e revela que ele tinha uma aliança ali, né? Que ele era casado e tinha uma família, assim como qualquer outra pessoa. Isso, que ele tinha uma família. E até tem uma frase que o Mado diz antes de morrer, que ele estava buscando o cara de um olho só. Eu acredito que não seja o Kaneki, né? É mais uma ideia de que todo mundo tem sobre um gol super fodão, sabe? Exato. E é coisa de shonen. Sempre tem que ter alguém supremo. Exatamente. Né? Dessa parte em diante aí já vai para perto do final. O Amon acaba conseguindo fugir. E ele começa a achar impressionante, né? Porque ele vê que o Kaneki tava ali chorando, tava realmente sofrendo, né? Para controlar a fome dele. E é nisso que o Toma aparece. Acho que é Toma, o nome daquele malucão sério, um caladão. E acaba conseguindo controlar o Kaneki, né? Caveira, o que você espera pro próximo episódio? Eu acredito que a parte dos pombos, dos carregadores, já foi encerrada, pelo menos para essa primeira temporada, né? Como ali na abertura aparece o Kaneki com os cabelos brancos, né? Já que ele tingiu ali com uma tintura Vienna Hair. E aí algumas pessoas já falaram aí nos comentários que isso seria por causa de uma tortura que o Kaneki vai sofrer mais pra frente. Provavelmente ainda pelas mãos do Jason, né? Eu acredito que vai focar mais nessa parte, pelo menos esses últimos 9, 10, 11, 12, 13, os últimos 5 episódios que tem ainda. Eu vou focar nisso pra explicar ali o porquê que o Kaneki fica com os cabelos brancos, né? Eu acho que o próximo episódio vai ser aqueles episódios mela cueca que não acontece nada, tipo, vai ser o anticlímax, né? Bom, eu gostei do rumo que o anime pegou, né? O anime ele tava meio que indeciso, né? Só jogando pontos ali pra eles serem pegados numa segunda temporada ou no final do anime. Então eu gostei porque ele tá decidindo, ele tá sabendo decidir o anime nesses 3 episódios. Bom, realmente eu não sei o que vai acontecer, não espero muita coisa pro próximo episódio. É mais isso que o Caveira falou mesmo, né, Caveira? Exato. A não ser que eles surpreendam, mesmo porque... Mas eu acho que em 5 episódios eu acho muito difícil. Eu acho que o próximo episódio vai ser mesmo só tipo uma coisinha assim mais suave, porque como teve alguns episódios bem intensos mesmo, vai ser mais uma coisa suave. Desde o Tsukuyama que tá tendo um episódio assim de ação. Exato. Né? Creio eu que possa aparecer o Nishi, o amigo do Kaneki mesmo, né? Fazer uma ponta ali. De chavar uma ponta. Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da review.
foi atrasada. Eu tô upando essa review atrasada até demais. Mas ocorreram contratempos que ocasionaram a isso, certo? Tá chegando a análise de Cowboy Bebop, comigo e com a Angel. Tem a review da Angel ainda, do Barakamon. E acompanha as reviews de Akame ga Kill que vão estar sendo feitas com o Pedro. Tá certo? Pedro do HCTV. Então é isso aí, pessoal. Entra no canal Caveira e até a próxima. Isso aí. Falou! Reddit Suzuko, continue conosco.